Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Sem dúvida, é impossível mandar o Sol assumir o formato de um ovo ou forçar o cérebro a pensar de modo diferente. Não posso ver o que há dentro do Sol nem compartilhar dos sentimentos íntimos que você tem. Ainda assim, tampouco posso mudar o formato ou a estrutura do meu próprio cérebro ou ter a sensação de que ele é uma geringonça em forma de couve-flor. Mas se o meu cérebro, apesar disso, sou eu, o Sol sou eu, o ar sou eu, e a sociedade da qual você é um membro também sou eu, pois tudo isso é tão essencial para a minha existência quanto o meu cérebro, que exista um Sol independente do cérebro é uma dedução. O fato de que eu tenha cérebro, embora não possa vê-lo, é uma dedução da mesma maneira. Só conhecemos essas coisas em teoria e não por experiência imediata. Mas esse mundo externo, de objetos teóricos, é aparentemente uma unidade tanto quanto o mundo interno da experiência. Pela experiência, entendo que o mundo externo existe. E como a experiência é uma unidade, eu sou minhas sensações. Devo deduzir que esse universo teórico é uma unidade, que meu corpo e o mundo formam um único processo. Pois bem, há muitas teorias sobre a unidade do universo, mas nenhuma livrou os seres humanos do isolamento do egotismo, do conflito e do medo da vida, pois há uma imensa diferença entre dedução e sentimento. É possível entender que o universo é uma unidade sem sentir que seja. É possível estabelecer a teoria de que seu corpo é um movimento de um processo contínuo, que inclui todos os sóis e todas as estrelas, e ainda assim continuar se sentindo separado e sozinho. Pois o sentimento não corresponde à teoria, até que se descubra a unidade da experiência interior. Apesar de todas as teorias, você vai sentir que está isolado da vida enquanto estiver dividido por dentro. Mas deixamos de nos sentir isolados quando reconhecemos, por exemplo, que não temos uma sensação de céu. Somos a sensação. No que diz respeito a sentimento, a sensação do céu e não existe você separado do que você sente, percebe e sabe. É por isso que os místicos e muitos poetas dão voz ao sentimento de que são parte do todo, ou de que estão unidos com Deus, ou como Sir Edwin Arnold exprimiu, deixando o ego para trás, o universo se torna eu. Às vezes, de fato, isso é mero sentimentalismo. O poeta que é parte da natureza só enquanto ela está de bom humor. Não vivo em mim, mas me torno parte do que me circunda e, para mim, montanhas altas são um sentimento, mas o zumbido das cidades humanas tortura. Não vejo nada detestável na natureza, exceto ser um elo relutante e uma corrente carnal, preso entre criaturas, quando a alma pode ir-se, e com o céu, com o ápice e com a simplicidade ondulante do oceano, das estrelas, mesclar-se e não em vão. Esse arrebatamento rural de Byron é irrelevante. Ele só se acertou com a natureza na medida em que se entendeu com sua própria natureza humana. Moscas gostam que o mel seja doce, mas não que seja grudento. Por isso, ele se vê como um elo relutante em uma corrente carnal, preso entre criaturas. Sentimentalistas não olham para as profundezas da natureza e enxergam existências indolentes que passam por lá, suspensas ou rastejando lentamente perto do fundo. O tubarão de olhos de chumbo, o leão marinho, a tartaruga, a foca leopardo peluda e o ratão. As pessoas, guerras, buscas, tribos,
à vista daquelas profundidades oceânicas, respirando aquele ar pesado e respirável. O ser humano precisa descobrir que tudo o que contempla na natureza, o mundo das profundezas do oceano, estranho e longínquo, os ermos de gelo, os répteis do pântano, as aranhas e os escorpiões, os desertos de planetas sem vida, tem uma contrapartida dentro de si mesmo. Ele não estará, portanto, em sintonia consigo mesmo, até perceber que esse avesso da natureza e os sentimentos de terror causados por ele também são eu. Pois todas as qualidades que admiramos ou detestamos no mundo, ao redor de nós, são reflexos de dentro. Embora de um dentro que também é um além inconsciente, vasto e desconhecido. Nossos sentimentos a respeito do mundo peçonhento, do ninho das vespas e do poço de cobras, são sentimentos a respeito dos aspectos escondidos de nossos próprios corpo e cérebro, e de todas as potencialidades deles para arrepios pouco familiares, doenças de aparência ruim e dores inimagináveis. Não sei se é verdade, mas dizem que alguns dos grandes sábios e iluminados têm um poder aparentemente sobrenatural, sobre feras e répteis que são sempre perigosos para os mortais comuns. Se for verdade, sem dúvida, isso se dá porque eles são capazes de viver em paz com as feras e os répteis dentro de si mesmos. Não precisam chamar o elefante selvagem de Bemote, nem o monstro marinho de Leviatã. Podem se dirigir a eles com familiaridade como narigão e pegajoso. O sentido de unidade com o todo não é, no entanto, um estado de espírito nebuloso, um tipo de transe no qual toda forma e toda distinção são abolidas, como se o ser humano e o universo se fundissem em uma névoa luminosa de cor malva claro. Assim como processo e forma, energia e matéria, minha pessoa e a experiência são nomes para a mesma coisa e jeitos de enxergá-la, de forma que um e muitos, unidade e multiplicidade, identidade e diferença não são contrários mutuamente excludentes. Um é o outro, assim como o corpo é seus vários órgãos. Descobrir que variedade é unidade e que unidade é variedade significa perceber que ambas as coisas são palavras e sons que representam o que é, ao mesmo tempo, óbvio de perceber e sentir, e um enigma para a lógica e para a capacidade descritiva. Um jovem em busca de sabedoria espiritual se coloca sob os ensinamentos de um homem santo famoso. O sábio o coloca como assistente pessoal e depois de uns meses, o jovem reclama que até aquele ponto ainda não tinha recebido ensinamento nenhum. Como assim? Exclamou o homem santo. Quando você trouxe arroz eu não comi? Quando você trouxe o chá eu não bebi? Quando você me cumprimentou eu não devolvi o cumprimento? Quando deixei de lhe dar ensinamento? Acho que não entendi. E o jovem disse, completamente desnorteado. Quando você quiser examinar algo, seja direto no seu olhar. Se começar a pensar, tudo se perde. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Colho crisântemos junto à cerca oriental. Olho em silêncio para as montanhas do sul. Os pássaros voam para casa em pares, através do ar suave das montanhas, ao cair da noite. Nessas coisas há um significado profundo, mas quando estamos prestes a expressá-lo, de repente esquecemos as palavras.
O significado não está na atmosfera contemplativa, crepuscular e talvez superficialmente idílica, de que os poetas chineses gostam tanto. Ela já foi expressa e o poeta não doura a pílula. Ele não vira filósofo como tantos poetas ocidentais, para dizer que ele e as flores, a cerca, as montanhas e os pássaros são um só. Isso também é dourar a pílula, ou, para usar uma expressão oriental, colocar pernas numa cobra. Pois depois de entender sua união com o que é visto e sabido, ninguém sai pelo campo pensando, eu sou isso tudo. Isso tudo é simplesmente o que existe. O sentimento de estarmos cara a cara com o mundo, desconectados e postos de lado, tem grande influência em pensamento e ação. Filósofos, por exemplo, costumam ter problemas para reconhecer que o que dizem sobre o universo também se aplica a eles e ao que dizem. Se o universo é sem sentido, declarar isso também é. Se o mundo é uma armadilha viciosa, o mesmo pode ser dito de quem o acusa. O roto falando do esfarrapado. No sentido mais estrito, não podemos pensar nada sobre vida e realidade, pois isso teria que incluir pensar sobre pensar, pensar sobre pensar sobre pensar, e assim há de infinito. Só podemos tentar desenvolver uma filosofia descritiva e racional do universo com base na suposição de que somos completamente separados dele. Mas caso você e seus pensamentos façam parte do universo, você não pode sair deles para descrevê-los. É por isso que todos os sistemas filosóficos e teológicos acabam caindo por terra. Para conhecer a realidade, não é possível ficar de fora e defini-la. É preciso entrar nela, ser a realidade e senti-la. A filosofia especulativa, como a conhecemos no Ocidente, é quase todo um sintoma da mente dividida, do ser humano tentando sair de si mesmo e da experiência para verbalizá-la e defini-la. É um círculo vicioso, como tudo que vem da mente dividida. Por outro lado, a percepção de que a mente, na verdade, está inteira, deve ter uma influência correspondente e de alcance igualmente profundo no pensamento e na ação. Assim como o filósofo tenta sair de si mesmo e do seu pensamento, também o sujeito comum, como vimos, tenta sair de si mesmo e de suas emoções e sensações, de sentimentos e desejos. O resultado é uma confusão e uma má orientação de conduta fantásticas, às quais a descoberta da unidade da mente põe fim. Enquanto a mente estiver partida, a vida sempre será conflito, tensão, frustração e desilusão. Acrescenta-se sofrimento a sofrimento, medo a medo e tédio a tédio. Quanto mais a mosca luta para sair do mel, mais rápido fica sem alternativas. Sob a pressão de tanto esforço e futilidade, não é de se espantar que muita gente busque alívio na violência, no sensacionalismo e na exploração desenfreada do corpo, dos apetites, do mundo material e dos outros humanos. O que isso acrescenta às dores necessárias e inevitáveis da existência é incalculável. Mas a mente indivisa está livre dessa tensão de sempre tentar sair de si mesmo e estar em outro lugar em vez de aqui e agora. Cada momento é vivido por completo e isso acarreta uma sensação de realização e completude. A mente dividida se senta à mesa de jantar e belisca um prato depois do outro, apressada sem digerir nada, sem saber qual é melhor. Não acha nada bom porque não sente o gosto de nada de verdade. Quando, por outro lado, percebemos que vivemos nesse momento agora, que na verdade somos este momento e nenhum outro, que além dele não há passado nem futuro, é preciso relaxar e sentir o gosto ao máximo, seja de prazer ou de dor. Logo se torna óbvio por que este universo existe, por que seres conscientes foram produzidos, o porquê dos órgãos sensoriais, o porquê do espaço, do tempo e da mudança. Toda a questão de justificar a natureza, de tentar fazer com que a vida signifique algo em termos de futuro,
desaparece completamente. Obviamente, tudo existe para este movimento. É uma dança e quem dança não tem intenção de chegar a lugar nenhum. A pessoa anda para lá e para cá, mas sem a ilusão de estar buscando algo ou fugindo do inferno. Há quanto tempo os planetas estão circundando o Sol? Eles estão indo a algum lugar e aumentam a velocidade cada vez mais para chegar lá? Quantas vezes a primavera chegou na Terra? Ela chega mais rápido e mais enfeitada a cada ano para garantir que vai ser melhor que a primavera passada e se apressa para ser a primavera das primaveras? O sentido e o propósito da dança são a dança. Assim como a música, a dança se completa a cada momento. Não se toca uma sonata para chegar ao último acorde. E se o significado das coisas simplesmente estivesse nos fins, os compositores não escreveriam nada além de finais. Contudo, deve-se observar, de passagem, que a música mais característica da nossa cultura é progressiva em alguns aspectos. E, às vezes, parece estar decididamente voltada para um clímax futuro. Mas quando chegar lá, não sabe o que fazer de si mesma. Beethoven, Brahms e Wagner são especialmente culpados de elaborar clímax e conclusões colossais e repetir o mesmo acorde sem parar, destruindo o momento por se recusar a deixá-lo. Quando cada momento se torna uma expectativa, a vida fica privada de realização e a morte é temida, pois parece ser o fim da expectativa. A esperança é a última que morre. E para quem vive de esperança, a morte é o fim. Mas para a mente indivisa, a morte é outro momento, completo com todo momento. E não pode entregar seu segredo até ser vivido ao máximo. E me entrego com uma vontade. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. A morte é o epítome da verdade que diz que a cada momento somos lançados no desconhecido. Todo apego à segurança é forçado a acabar, e onde quer que o passado seja descartado e abandonado com segurança, a vida se renova. A morte é o desconhecido que todos vivemos antes do nascimento. Nada é mais criativo que a morte, já que ela é o segredo da vida. Isso significa que o passado deve ser abandonado e que não é possível evitar o desconhecido, que o eu não pode permanecer e que nada pode ser fixado definitivamente. Quando alguém sabe disso, vive pela primeira vez na vida. Quem prende o ar, perde a respiração. Quem solta o ar, respira. Enquanto você não sabe como morrer e voltar a viver, você é apenas um viajante digno de pena nessa terra sombria. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos
dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Talvez seja um paradoxo falar em moralidade criativa, pois moralidade vem de uma palavra que significa costumes e convenção, a padronização da vida em regras. Mas a moralidade também acaba significando o papel do amor nas relações humanas. E, nesse sentido, podemos falar em uma moralidade que seja criativa. Santo Agostinho a descreveu como ama o que fazes, ama e faça o que queres. Mas o problema sempre foi como amar o que não gostamos. Se a moralidade é a arte de conviver, fica claro que regras, ou melhor, técnicas, têm um lugar nela. Pois muitos dos problemas de uma comunidade são técnicos. A distribuição de riqueza e população, o gerenciamento adequado de recursos naturais, a organização da vida em família, o cuidado com os doentes e com os deficientes e a adaptação harmoniosa de diferenças individuais. O moralista é, portanto, um técnico que é consultado sobre tais problemas como se consultaria um arquiteto a respeito da construção de uma casa ou um engenheiro a respeito de erguer uma ponte, como a medicina, o ofício de sapateiro, a culinária, a alfaiataria, a agricultura e a carpintaria. Conviver demanda um certo know-how, demanda a aquisição e o uso de certas habilidades. Mas o moralista se tornou, na prática, muito mais que um consultor técnico. Ele se tornou um resmungão. Do púlpito ou do escritório, prega para a raça humana, soltando elogios e recriminações, na sua maioria, como fogo da boca de um dragão. Porque as pessoas não aceitam um conselho. Elas perguntam como é melhor viver nessa ou naquela circunstância. E ele diz e parecem concordar que esteja certo. Mas depois elas vão embora e fazem algo diferente, pois acham que o conselho dele é difícil demais ou porque têm um desejo forte de contrariar. Isso ocorre com tal regularidade que o moralista perde o controle e começa a chamá-los de nomes feios. Quando não adianta, ele recorre à violência física, implementando seu conselho com policiais, punições e prisões. Pois a comunidade é seu próprio moralista. Ela elege e paga juízes, policiais e pregadores, como se dissesse: se eu extrapolar, por favor, me dê um chute. À primeira vista, o problema parece se reduzir a isso. A moral serve para evitar uma distribuição injusta de prazer e de dor. Quer dizer que alguns indivíduos só vão se submeter ao sacrifício sob a ameaça de ainda mais dor caso não cooperem. Isso se baseia na suposição de que cada um cuida de si e observa os interesses da comunidade, só na medida em que sejam, obviamente, seus próprios interesses. Dessa suposição, os moralistas desenvolveram a teoria de que o ser humano é basicamente egoísta ou de que tem uma inclinação inerente para o mal. O ser humano natural vive por uma única razão: proteger seu corpo da dor e associá-lo com o prazer, como só pode sentir através do próprio corpo. Tem pouco interesse no sentimento de outros corpos, portanto, só se interessa por outros corpos sob estímulos de recompensa e punição, ou seja, através da exploração do seu próprio interesse no interesse da comunidade. Felizmente, o problema não é tão simples assim, pois, entre outras coisas que dão prazer ao ser humano, se encontram as relações com outros seres humanos. Conversar, compartilhar refeições, cantar, dançar, ter filhos e cooperar no trabalho, pois uma mão lava a outra. Na verdade, um dos nossos maiores prazeres é ficar mais ou menos inconsciente da própria existência, ser absorvido por paisagens, sons, lugares e pessoas interessantes. Em contrapartida, uma das nossas piores dores é a autoconsciência,
o sentido de não estar absorvido pela comunidade, nem conectado a ela e ao mundo ao redor. Mas todo esse problema não vai ter solução enquanto pensarmos em termos de motivação pelo prazer ou pela dor, ou, na verdade, em termos de qualquer motivação. Pois o ser humano tem problemas morais que outros animais que vivem em comunidade não têm, pela simples razão de estar muito preocupado com motivos. Se for verdade que o ser humano é necessariamente motivado pelos princípios de dor e prazer, não tem sentido nenhum discutir a conduta humana. Conduta motivada é conduta determinada. É o que é. Não importa o que qualquer um tenha a dizer a respeito. Não pode existir moralidade criativa, a não ser que o ser humano tenha a possibilidade de ser livre. É aí que os moralistas cometem um erro. Se querem que o ser humano mude seu jeito de viver, precisam presumir que ele seja livre, pois, se não for, toda a fúria e todos os protestos do mundo não vão fazer diferença. Por outro lado, uma pessoa que age por meio das ameaças de um moralista ou pelo atrativo das promessas não está agindo de forma livre. Se o ser humano não for livre, ameaças e promessas podem modificar sua conduta, mas não vão mudá-la em nenhum aspecto essencial. Se for livre, ameaças e promessas vão impedir que ele use de sua liberdade. O significado de liberdade nunca vai ser assimilado pela mente dividida. Se me sinto separado da minha experiência e do mundo, a liberdade parece ser o ponto até onde posso empurrar o mundo, assim como o destino parece o ponto até onde o mundo pode me empurrar. Mas para a mente inteira, não existe contraste entre eu e o mundo. Há apenas um processo em ação, e é o que faz tudo acontecer. Ele levanta meu dedo mindinho e gera terremotos. Ou, se você preferir, eu levanto meu dedo mindinho e também crio terremotos. Ninguém se destina e ninguém é destinado. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Essa visão de liberdade é estranha. Estamos acostumados a pensar que, se existe alguma liberdade, ela não está na natureza, mas na vontade humana individual e no poder de escolha. Mas o que normalmente queremos dizer por escolha não é liberdade. Escolhas, geralmente, são decisões motivadas pelo prazer ou pela dor, e a mente dividida age com o único propósito de aproximar o eu do prazer e afastá-lo da dor. Os melhores prazeres são os que não são planejados, e a pior parte da dor é esperar por ela e buscar alívio quando ela chega. Não é possível planejar ser feliz. É possível planejar a existência, mas em si mesmas, existência e não existência, não são prazerosas nem dolorosas. Inclusive, médicos me garantem que há circunstâncias em que a morte pode ser uma experiência altamente prazerosa. A sensação de não ser livre vem de tentar fazer coisas que são impossíveis e até sem sentido. Não somos livres para desenhar um círculo quadrado, para viver sem cabeça, nem para controlar alguns reflexos motores. Nada disso é obstáculo à liberdade. São as condições. Não sou livre para desenhar um círculo se por acaso o círculo precisa ser quadrado.
Não sou livre, ainda bem, para sair de casa e deixar minha cabeça. Da mesma maneira, não sou livre para viver em nenhum outro momento que não seja este, ou para me separar dos meus sentimentos. Resumindo, não sou livre quando estou tentando fazer algo contraditório, como me mover sem mudar de posição ou queimar os dedos sem sentir dor. Por outro lado, sou livre. Os processos do mundo são livres para fazer qualquer coisa que não seja uma contradição. Eis a pergunta que não quer calar. É uma contradição? É impossível agir, tomar decisões, sem ter o prazer como meta final? A teoria diz que devemos, inevitavelmente, fazer o que nos dá mais prazer ou menos dor. É uma assertiva baseada em confusão verbal. Dizer que decido fazer alguma coisa porque me dá prazer só significa que decidi fazer aquilo porque decidi. Se o prazer é definido a princípio como o que eu prefiro, então o que eu prefiro sempre vai ser prazer. Se prefiro a dor, como um masoquista, então a dor vai ser prazer. Resumindo, a teoria remete à pergunta que fizemos antes ao dizer que prazer significa o que desejamos. Portanto, tudo o que desejamos é prazer. Mas caio direto em contradição quando tento agir e tomar decisões que visem a felicidade se faço com que sentir prazer seja minha meta futura. Pois quanto mais minhas ações se direcionam a prazeres futuros, menos sou capaz de aproveitar qualquer prazer. Todos os prazeres são presentes, e nada a não ser total consciência do presente pode sequer começar a garantir a felicidade futura. Posso agir de forma a comer amanhã ou viajar para as montanhas semana que vem, mas não existe jeito nenhum de ter certeza de que isso vai me deixar feliz. Pelo contrário, é comum que nada arruine um prazer, tanto quanto assistir a si mesmo no meio dele para ver se é prazeroso. Só se pode viver um momento de cada vez. E é impossível pensar sobre ouvir as ondas e se está gostoso ouvir as ondas simultaneamente. Contradições desse tipo são os únicos tipos de ação sem liberdade. Uma outra teoria determinista declara que todas as ações são motivadas por mecanismos mentais inconscientes, e que, por esse motivo, mesmo as decisões mais espontâneas não seriam livres. Isso é só mais um exemplo do que significa uma mente dividida. Pois qual é a diferença entre mim e mecanismos mentais, sejam conscientes ou inconscientes? Quem é levado por esses processos? A noção de que alguém está sendo motivado vem da ilusão insistente do eu. O ser humano real, o organismo em relação com o universo, é o motivo inconsciente. E já que ele é, não pode ser levado por ele. Em outras palavras, não se trata de motivação. É simplesmente um processo. Além do mais, não existe mente inconsciente distinta da consciente. Porque a mente inconsciente é consciente, embora não de si mesma, assim como os olhos veem, mas não se veem. Parece a suposição de que toda operação, todo processo de ação que é o ser humano e o universo, seja determinado por uma série de eventos, na qual todo evento seria o resultado inevitável de causas passadas. Não podemos analisar esse problema de forma exaustiva, sequer adequada. Mas talvez, por ora, seja suficiente perceber que essa é uma das maiores perguntas abertas da ciência, que está longe de chegar a uma conclusão. A ideia de que o passado determina o presente pode ser uma ilusão da linguagem, já que precisamos descrever o presente em termos do passado. Poderia parecer que o passado explica o presente. Para dizer como algo aconteceu, descrevemos a cadeia de eventos do qual aquilo parece fazer parte. A garrafa quebrou, caiu no chão e eu soltei. Meus dedos estavam escorregadios e eu estava com a mão ensaboada. É legítimo colocar a palavra porquê entre essas frases? Fazemos isso, via de regra, porque podemos apostar que se eu soltar a garrafa, ela vai cair no chão.
mas isso não prova que eu tenha causado a queda, nem que ela precisava ter caído. Os eventos parecem inevitáveis em retrospectiva, porque depois que já aconteceram, nada pode mudá-los. Ainda assim, o fato de que possa apostar poderia provar exatamente do mesmo jeito que os eventos não são determinados, mas consistentes. Em outras palavras, o processo universal age livre e espontaneamente o tempo todo, mas tende a lançar os eventos em sequências regulares, portanto, previsíveis. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Seja lá a que conclusão se chegar sobre essa questão, a mente indivisa, sem dúvida, tem o sentimento de liberdade e, sem dúvida, traz para a esfera moral um modo de vida que tem todas as marcas da ação livre e criativa. É fácil ver que a maioria dos atos, que de acordo com a moralidade convencional são chamados de maus, podem ser identificados com a mente dividida. A maior parte dessas ações vem de desejos exagerados, desejos por coisas que não são sequer remotamente necessárias para a saúde da mente e do corpo, tendo em vista que saúde é um termo relativo. Tais desejos bizarros e insaciáveis vêm à tona porque o ser humano explora seus apetites para dar ao eu uma sensação de segurança. Estou deprimido e quero tirar o eu dessa depressão. O contrário de depressão é júbilo. Mas por que depressão não é júbilo? Não posso me forçar a ficar jubilante. Posso, contudo, ficar bêbado. Isso me dá a sensação maravilhosa de júbilo. Então, quando a próxima depressão vier, já tenho uma cura rápida. As depressões subsequentes vão ter o hábito de ficar mais profundas e mais sombrias, porque não estou digerindo o estado depressivo e eliminando seus venenos. Então, preciso ficar ainda mais bêbado para afogá-los. Muito em breve, vou começar a me odiar por ficar bêbado, o que vai me deixar ainda mais deprimido e assim por diante. Talvez eu tenha uma família grande e esteja vivendo em uma casa hipotecada, na qual gastei todas as economias. Preciso dar duro em um trabalho em que não estou muito interessado para poder pagar as contas. Não me importo de ter que trabalhar tanto, mas não paro de pensar o que vai acontecer se eu ficar doente ou se uma guerra estourar e eu for convocado. Seria melhor não pensar sobre essas coisas. Então, quero tirar o eu dessa preocupação, pois tenho certeza de que vou ficar doente se isso continuar assim. Mas parar é dificílimo, e como isso só faz com que a doença fique ainda mais certa, a preocupação vai mais fundo. Devo encontrar alívio para isso. Então, em desespero, começo a apostar nos cavalos, na tentativa de balancear a preocupação com a esperança diária de que os meus cavalos vençam e assim por diante. O moralista convencional não tem nada com o que contribuir para solucionar esses problemas. Talvez saliente os efeitos medonhos do alcoolismo e do jogo, mas isso não passa de mais combustível para ficar deprimido e preocupado. Pode prometer recompensas no céu por ter aguentado o sofrimento com paciência, mas isso também é um tipo de jogo. Pode atribuir a depressão ou o nervosismo ao sistema social e incitar os desafortunados à revolução. Resumindo, ele pode assustar o eu ou estimulá-lo, em um caso fazendo com que o indivíduo fuja de si mesmo, e no outro fazendo com que corra atrás de si mesmo.
pode pintar imagens brilhantes das virtudes e incentivar outros a encontrar forças no exemplo dos grandes homens. Pode ser bem-sucedido ao ponto de incitar os esforços mais vigorosos para emular santidade, frear as paixões e praticar autocontrole e caridade nas ações. Ainda assim, nada disso traz liberdade para ninguém, pois por trás de toda emulação e de toda disciplina, o motivo ainda está lá. Se estou com medo, meus esforços para agir e me sentir com coragem são movidos pelo medo, pois estou com medo do medo, o que é simplesmente dizer que meus esforços para escapar do que sou agem em círculos. Ao lado dos exemplos de santos e heróis, tenho vergonha de não ser nada. Então começo a praticar a humildade por causa do meu orgulho ferido e a caridade por causa do meu amor próprio. O impulso sempre é fazer com que eu seja alguma coisa. Eu devo ser correto, bom, uma pessoa de verdade, heróico, amoroso, modesto. Eu me anulo para me afirmar e me entrego para me preservar. É completamente contraditório. A mente cristã sempre foi perseguida pelo sentimento de que os pecados dos santos são piores que os pecados dos pecadores, de que, de alguma maneira misteriosa, quem está lutando por salvação está mais perto do inferno e do coração do mal do que a prostituta ou o ladrão desavergonhados. Ela reconhece que o diabo é um anjo e, como espírito puro, não está interessado de verdade nos pecados da carne. Os pecados que o coração do diabo busca são os meandros do orgulho espiritual, os labirintos do auto-engano e as zombarias sutis da hipocrisia, em que uma máscara veste uma máscara que veste uma máscara, e a realidade se perde completamente. O pretenso santo cai direto na rede dessa teia, porque ele se tornaria um santo. O eu dele encontra a maior segurança em uma segurança que é mais intensa por ser tão bem escondida. A satisfação de se arrepender dos pecados e de se arrepender por ter orgulho do arrependimento. Em um círculo vicioso tão intrincado, as máscaras por trás de máscaras são infinitas. Ou, em outros termos, quem sai de si mesmo para se chutar precisa chutar a persona que saiu e assim por diante. Enquanto houver um desejo para se tornar algo, enquanto a mente acreditar na possibilidade de escapar do que existe nesse momento, não pode haver liberdade. A virtude vai ser almejada exatamente pela mesma razão que o vício. E o bem e o mal vão se alternar como os polos opostos do mesmo círculo. O santo, que parece ter dominado seu amor próprio atrás da violência, só o escondeu. O sucesso aparente convence os outros de que ele encontrou o caminho verdadeiro. E eles seguem o exemplo por tempo bastante para atingir o polo oposto, onde ser licencioso se torna a reação inevitável ao puritanismo. Claro, isso soa como o fato de se admitir que sou o que sou fosse o fatalismo mais abjeto, e como se nenhuma saída ou divisão fosse possível. Parece que se estou com medo, então estou paralisado de medo. Mas, na verdade, estou acorrentado ao medo, só enquanto estiver tentando fugir dele. Por outro lado, quando não tento fugir, descubro que não há nada paralisado ou fixo a respeito da realidade do momento. Quando estou consciente desse sentimento, sem nomeá-lo, sem chamá-lo de medo, ruim, negativo, etc., ele muda instantaneamente para algo diferente, e a vida segue adiante livremente. O sentimento não se perpetua, mas criando um antecessor que sinta.